com as mesmas palavras que Jesus saudou os seus discípulos quando estavam trancados no cenáculo. Ao de entrar no cenáculo, Jesus disse: Shalom Lahema, paz seja convosco. Eu gostaria de fazer uma breve introdução a respeito de um assunto bem peculiar que queria falar, que se encontra na segunda carta, na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Sabendo que ele escreveu a sua primeira carta em sua primeira viagem missionária. Porém, na sua segunda viagem, ele estando na Macedônia, no lado sul da Grécia, encontrou-se com Tito. Tito, então, lhe traz novas a respeito de como foi aceita a sua primeira carta na igreja de Corinto, como os irmãos de Corinto se alegraram com as palavras que estavam reveladas na primeira carta de Paulo, como também Tito revelou a Paulo algumas problemáticas que estavam acontecendo na igreja. Isso, então, leva o apóstolo a escrever essa segunda carta. Eu gostaria de me deter apenas em um versículo do capítulo de número 5. E de versículo de número 17, bem conhecido dos irmãos. Os irmãos não precisam nem ler a Bíblia, os irmãos conhecem isso de cor salteado. Mas a minha tradução diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse foi um dos aspectos que me levou a escrever esse livro. Porque certa feita eu estava discutindo no meu recinto de trabalho com dois jovens ateus, dois jovens muito inteligentes, por sinal. Porém, eles eram ateus, os dois. E eles queriam que eu compreendesse, que eu entendesse como nós chegamos a esse estado de ser humano hoje. Pegando a teoria, o grupo de ideias, o conjunto de ideias que chamamos de ideologia a respeito de Charles Darwin, e de que realmente Charles Darwin tem razão. E a ciência colaborava com isso. Eu, como sou um defensor da verdade, um defensor da Bíblia, da Palavra de Deus, tive que entrar então em combate. Tive então que traçar uma discórdia a respeito do assunto deles. Por isso, o Espírito me levou então a pensar melhor sobre a criação do homem, a pensar melhor como Deus criou o homem, como Deus formou o homem. E ao ler esse versículo da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, onde diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Isso me levou, queridos, a pensar na queda do homem, como se fosse uma coisa automática, pensar na queda do homem. Porque Deus, ao criar o homem, como nos revela o livro de Bereshit, né, o livro de começos, das origens, Bereshit. O livro de Gênesis, né, que na verdade não se diz Gênesis, mas sim Gênesis, porque é uma palavra grega. Gênesis. Né? Então, o que acontece? Eu percebi na conversação da mulher e da serpente, Satanás, que parece que ela ultrapassou a linha das palavras que Deus tinha proferido, não para ela, mas para o seu marido, o primeiro homem, chamado de Adonishor, né? O Adan, quer dizer vermelho, avermelhado no hebraico. O que acontece então? Deus falou a seguinte palavra para Adão, disse assim: olha, de tudo você pode comer, de todas as frutas do jardim, do Éden, do lugar de delícias, porém, você não pode comer do fruto da ciência, dependendo da tradução do conhecimento, do bem e do mal, né? Porém, depois que Deus faz cair um profundo sono sobre ele, e da sua costela faz Eva,
ele entrega como esposa, percebemos que pela uma linha lógica, uma linha de razão, que com medo que ela se corrompesse, que ela fosse enganada por Lúcifer, pela serpente, talvez ele tenha acrescentado algo mais na palavra de Deus. Né? Deus falou a Adão: fazes tudo o que queres, só não coma do fruto da ciência. Isso parece-nos, irmãos, parece-nos o quê? Parece que tudo que é proibido é atrativo. Né? Parece que tudo que não pode nos chama a atenção. Parece que tudo aquilo que somos proibidos em fazer, em realizar, nos torna mais atrativo. Parece que como que um imã nos atrai. Né? A mulher, a Eva, foi induzida a comer do fruto da ciência, mas eu faço uma observação nisso. Qual a observação que eu faço? Que parece-nos que a resposta de Eva, que a serpente perguntou para Eva o que Deus tinha dito para ela. Ela disse: olha, Deus disse o seguinte. Para Adão, preste bem atenção à observação. Para Adão disse: olha, você não coma dessa árvore. É proibido. É um limite. Você não pode comer dessa árvore. Interessante que tanto essa árvore como a árvore da vida estava no meio do jardim, dividida por um rio. E o que acontece então? Se nós percebemos a resposta de Eva, nós vamos perceber que acrescentou. Ela disse: não olhar, não tocar e nem comer. Ela estava dando um acréscimo na palavra de Deus. Deus disse para Adão não comer. Ela então chega para a serpente e responde: Deus disse para não olhar, para não tocar e para não comer. Uma coisa é certa dessa narrativa bíblica, o Marcelo. Samuel. Perdão, Samuel. Uma coisa que chama atenção e é certa é que não gostamos. O ser humano, ele não gosta que alguém lhe impõe limites. O ser humano, ele não gosta de regras. O ser humano está acostumado como eu posso dizer para vocês, com um ponto final. Quando alguém dá um ponto final para você, diz: você pode vir até aqui, quando Deus diz para Jó: olha, onde estava tu quando eu coloquei limites para as ondas? Diz: até aqui virar, daqui para trás. Só que com o ser humano é diferente. É muito diferente. Porque o ser humano não quer ter limites. Entendeu? Ele não quer seguir uma regra. Quando o diabo percebeu que ela não estava com certeza de que, ou melhor, daquilo que ela estava falando, que ela estava respondendo para ele, foi aí que ele pegou ela. Porque ele é sagaz. Você pode ser forte de um lado, ser forte de outro, mas ele está na tua captura. O dia que ele percebeu onde está a tua falha, ele queria atacar. Então ele percebeu o erro da Eva. Então, percebendo o erro de Eva, o que ele foi? Ele investiu. Ele investiu em quê? Uma coisa que todo mundo quer ter. O poder do saber. O poder de conhecer. E quando ele disse assim: você será como Deus. Pronto. Aí encheu o ego dela. Né? Encheu o ego dela. Ela pega o fruto e come o fruto. Né? Quando o homem chega a essa posição, irmãos, de não aceitar as regras, de não aceitar os limites, ele revela dentro de si o velho homem. O antigo. Parece que o homem ele quer ressurgir. Parece que o homem quer ressuscitar. Aquele velho homem, ele quer ressuscitar. Por quê? O que Paulo escreveu, ele tinha a plena certeza do que estava dizendo. Porque tanto que não é palavra dele, isso aqui é inspiração do Espírito. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Quando nós encontramos Cristo e deixamos tudo o que o velho homem seguia lá, nós percebemos uma coisa na nossa carreira.
que o nosso adversário ele nunca vai deixar de nos tentar até o túmulo, enquanto ele tiver a oportunidade de nos tentar e nos fazer cair, fazer nos tropeçar, ele vai tentar. Tentar em quê? Não é naquilo que você odeia, é naquilo que você gosta, é naquilo que ele sabe. Por quê? Porque ele quer ressuscitar o velho homem que existe dentro de você. Esse livro, então, me trouxe muito, até muito conhecimento também, porque eu tive que pesquisar. Né? Por quê? Quando um escritor do século IV a.C., Sófocles, não é Sócrates, hein? É Sófocles, ele era um grande escritor também, um sábio, um filósofo. E ele escreveu um texto, e esse texto, uma palavra me chamou muita atenção. Ele disse assim, todas as coisas que Deus fez, que Deus criou, são maravilhosas, porém nenhuma é semelhante ao ser humano. O ser humano, o homem, é conhecido dentro da Escritura como a coroa da criação de Deus. Deus criou tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, mas a maior criação de Deus é o homem. O pináculo da criação. Quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Dentro desse texto, existe duas linhas de raciocínio, de pensamento teológico. A primeira linha segue dizendo que Deus estava falando com os anjos. Olha, irmãos, o anjo não tem poder de criar. Pelo contrário, o anjo é criatura. Isso nos leva a acreditar na segunda linha, que ele estava falando com a Trindade. Não era só ele que estava ali, mas sim o Pai, o Filho e o Espírito. Então, façamos o homem a nossa imagem conforme a criatura. Ele fez Adão a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas por a razão de Adão aderir também ao fruto que a sua mulher Eva tinha comido e comeu também, ele foi culpado. Então Deus não recaiu a culpa sobre Eva. Deus recaiu a culpa sobre ele, sobre a cabeça dele. Então Adão ele continuou com a imagem. Só que depois que o fruto ele perdeu a semelhança. É expulso do Éden. Ele é expulso. Deus coloca um querubim para guardar o jardim, uma espada inflamada para cercar para que ele não volte. Sabe por quê? Talvez ele voltasse como esse da vida. Se ele fizesse isso, ele seria um eterno pecador. Porque ele não poderia mais morrer. Comeu da árvore da vida, não poderia mais morrer. Então ele seria um pecador eterno. Sem chance de voltar ao braço, ao gozo do Pai novamente. Porque Deus, embora ele ame o pecador, embora ele ame o pecador, ele aborrece o pecado. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Por isso, para nos trazer novamente a Ele, Ele oferece o seu Filho. Como é que Deus, então, faz o seu Filho encarnar em uma virgem, faz o seu Filho nascer, crescer, se tornar um homem, sentir as mesmas dores que sentimos, cansaço, sentir sede, sentir fome, e ainda, por cima, morrer em favor de um mundo pecador. Em favor de um mundo pecador. Isso me leva à cruz, não tem como correr. Quando eu disse que está entre nós e Deus, que forma a separação, é o pecado, então Cristo se fez pecado por nós. Então Cristo, na cruz, ele entra entre o homem e Deus. Com seus braços abertos no madeiro, ele pega na mão de Deus e pega na mão do homem, fazendo uma ponte de ligação entre o homem pecador ao Deus Santo. Deus, ele ama tanto o homem que a capacidade racional do ser humano não é capaz de perceber o tamanho do amor de Deus. Tanto é que o apóstolo João, que é, na minha opinião, o mais espiritual dos sinópticos, que é um apologético, ele não tem palavra para explicar o tamanho do amor e chama de tal. Ou seja, sem medida. Não tem dentro da vasta língua portuguesa, que é rica em mais de 30 mil verbetes, encontrar uma palavra que defina o amor de Deus.
Então ela apenas citou tal e depois no final, pronto. Não tem mais o que explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como explicar o amor de Deus. Agora, os irmãos que estão ouvindo, imagine, lembre-se, não com saudade, né? Não com saudade, mas apenas para recordar quem você era, a vida que você viveu outrora, a vida que você vive hoje, quem você é hoje, o que Deus fez na sua vida. Eu adoro a Deus. Um dia me perguntaram, por que você adora a Deus, pastor? Porque Ele fez milagre na sua vida? Não só por isso. Eu adoro a Deus por tudo que Ele é. O escritor alemão William Shakespeare, falar da criação de Deus, ele também citou uma frase. Ele disse assim: nem que todo o universo pudesse comportar o amor de Deus, todo o universo seria um grande forno em brasas que consumiria tudo aquilo que atrapalhasse o amor que ele tem por a sua maior criatura, o homem. Nós somos tão cheios de defeitos, mas também temos tantas virtudes, rapaz. Temos tantas virtudes. Olha só. Dentro da ciência nós podemos trazer um milagre grandioso de Deus. Como é que Deus pode comportar dentro de um corpo, do mero corpo mortal do homem? Nós temos dentro do nosso corpo, que transmite sangue, que é bombado pelo coração, veias, não é isso? Sai da córnea e lança sangue por todo o nosso corpo. Inclusive elimina sangue do nosso cérebro, né? Porque não pode faltar sangue nem oxigênio. Sim. A quilometragem que tem dentro do corpo humano, não sei se os irmãos que estão nos ouvindo sabem ou conhecem isso, dá para dar 2 voltas no globo da Terra, no tamanho de quilometragem. 120 milhões de quilômetros de veia nós temos dentro do nosso corpo. Isso incluindo as microveias também. Então lembramos de uma coisa: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso que Deus fez, entregar o seu Filho. Trazer o homem caído novamente ao seu regaço, aos seus braços. Ter novamente uma comunhão, ligação com Adão. Olha, o mais interessante de tudo. Eu preguei isso na igreja Novas de Paz da São Caetano, na igreja do pastor Gil Lima, e eu preguei sobre a questão de Abraão oferecer Isaac no sacrifício, lá no Monte Moriá. Interessante que eu fui parar nesse ponto em que o homem cai e Deus vai perguntar para ele onde ele estava. Porque o homem, quando se escondeu, não se escondeu por temor. Foi medo mesmo, do juízo, do castigo. Então Deus pergunta para ele: Adão, onde estás, Adão? Ele disse assim: estou aqui escondido. Eu estou escondido, mas por que estás escondido, Adão? Porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer, Adão? Você não fez isso, Adão? Olha, eu comi, mas a culpa foi da mulher que o Senhor deu. O ser humano não quer assumir a culpa, não quer assumir os seus erros, não quer assumir os seus tropeços. Quando nós começarmos a fazer aquilo que Cristo fez, nos ensinou a fazer, a nossa vida será outra. A nossa vida vai mudar. A nossa vida realmente será transformada. Mas a partir do momento que nós aprendemos realmente o que é ser um cristão. A igreja primitiva, ela aprendeu isso muito bem. Tanto é que nós não éramos chamados de cristão na igreja primitiva. Era chamado aquele do caminho, a seita do Nazareno, e por aí afora. Mas quando eles chamaram na igreja de Antioquia, que formaram um concílio evangelístico, missionário, eles saíram anunciando o evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque eles se pareciam muito com o Cristo que eles pregavam, com o Cristo que eles anunciavam. Por isso eles foram chamados de cristãos.
Agora, será que nós podemos ser chamados de cristãos? Podemos ser chamados, querido, de Isha Elohim, homem de Deus? Tem aquela irmã para chamar Isha Elohim, mulher de Deus? Quando Eliseu passou, não é isso nem que a mulher viu ele. Não precisou ele andar com a Bíblia de 1 metro na sua cabeça, de paletó e gravata. Não precisou ele declarar ao mundo, ou para que ela escutasse em um grande clamor, dizendo que ele era homem de Deus, que ele era um santo homem de Deus. Não. As suas atitudes fez com que a mulher entendesse, percebesse, conhecesse que ele era, assim, um homem de Deus. Eu quero parar por aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. Não, pode continuar. Pode continuar. Amém. Antes Amém, disso, glória a eu gostaria de Deus. mandar um abraço para os irmãos que estão nos curtindo lá em Taubaté. Taubaté. Lá no interior de São Paulo. Isso. Os irmãos também de um pouco para lá de Taubaté. Roseiras. O irmão Roseiras. Didier deve estar nos assistindo nesse momento. Um abraço, meu querido. Eu estou orando por você, eu estou orando pela sua família. Amém? Deus abençoe a todos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique com todos. Recebe Shalom. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar e fazer uma